Então, vamos lá na atividade de português de hoje. É um texto e nós vamos entender esse texto. Como está sendo trabalhado na aula de português do Centro de Mídias, texto informativo, onde nós estamos ajudando vocês a encontrar as informações contidas no texto, eu resolvi hoje vir com mais um texto para a gente conhecer esse texto, ler junto, buscar as informações que tem no texto. Então vamos lá. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. No último ano, a instituição Cães-Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Cheng, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Aí aqui embaixo tem o endereço de onde foi tirado esse texto, disponível em www.bbc.com/cães_guias_surdos. Acesso em 19 de maio de 2014. Então, vamos lá. Nós vemos aqui um texto onde o nome do texto, o título, o nome é o título, diz: crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Aí, o subtítulo. Esse subtítulo, ele nos mostra, ele nos faz conhecer um pouquinho desse assunto, do assunto que virá abaixo no texto. E esse subtítulo, ele sempre vem abaixo do título. Aí vem escrito: uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Bom, esse é o nosso subtítulo. Só de ler o subtítulo, a gente fica sabendo que o projeto é um projeto piloto e que eles estão fornecendo o cão-guia. E nós também descobrimos que é uma instituição de caridade britânica. Então, quer dizer que a gente já sabe que não é brasileiro, a gente já sabe que eles estão dando cachorros para ajudar as crianças com problema de audição. Aí a gente vai ler no texto, eu vou perguntar para vocês. No caso, se eu estivesse na sala de aula com vocês, eu perguntaria: que raça que é esse cachorro? Onde que está escrito no texto que raça é esse cachorro? Então, a gente vai lá, a gente vê que no primeiro parágrafo está falando de tempo, onde fala no último ano, fala o tempo que aconteceu. Tá falando da instituição, e aqui o nome da instituição aparece,
Ó, tá escrito assim: a instituição Cães Guias para Surdos. Então, o nome da instituição é Cães Guias para Surdo. E aí, tá falando a quantidade de cachorro. Quer dizer que em um ano eles deram 12 cachorros. E uma delas, o que quer dizer uma delas? Quer dizer que é uma dessas crianças, né? Uma dessas crianças, por quê? Porque na frase de cima já falou a palavra crianças. Lembra quando a gente estava lá na escola que a Pro falou que a gente tem que ficar tentando substituir uma palavra pela outra para o texto não ficar carregado de palavras iguais? Então, como eu já disse crianças na frase de cima, então na próxima frase eles vão colocar uma delas, porque esse autor ele já falou crianças. E quando ele quer se referir a criança de novo, ele não vai repetir a palavra criança. Ele vai procurar um jeito de se referir às crianças sem falar criança novamente. Então ele escreveu uma delas. Quem é essa uma? É a criança. Uma dessas crianças, né? Se ele escrevesse assim, uma dessas crianças, daria no mesmo que escrever uma delas. E aí ele escreveu que foi James Chong, não sei falar. É uma palavra que eu não sei a pronúncia. É um menino de 11 anos. Aí ele fala do menino, né? Uma delas, e a gente sabe que está se referindo a uma das crianças. Aí logo em seguida ele fala James Chong, um menino. Ele fala o nome e fala se é um menino ou uma menina, porque o nome para nós brasileiros é um nome que a gente precisa descobrir, né? Porque a gente não conhece esse nome. Então a gente já sabe que James é nome de um menino. E a gente já sabe que o menino tem 11 anos e que o menino não escuta. Aí vem o próximo parágrafo. Vocês viram que no primeiro parágrafo falou da instituição, falou do tempo que essa instituição levou para distribuir esses cachorros, falou a quantidade de cachorro que foram distribuídas, falou o nome do menino, a idade dele e falou também da condição dele de surdez, certo? Só no primeiro parágrafo. Aí no segundo parágrafo, a gente vai lá, olha, aí ele já usa uma linguagem mais coloquial, porque ele já apresentou o menino, ele já falou, então ele se refere ao James diretamente, ele não falou o menino chamado James, ele já fala logo, o cão de James é o labrador, Kurt, tá vendo? Na primeira frase do segundo parágrafo, nós já descobrimos que o cachorro é um labrador e que o nome do cachorro é Kurt, pode ser Kurt, mas eu acho que não. E já fala o que o cachorro faz. Tá vendo que legal? No segundo parágrafo já fala o que o cachorro faz. No primeiro fala da instituição, fala do que a instituição fez, fala do menino, a idade dele, a condição da audição dele. Aí no segundo parágrafo vai falar do cachorro, ó. A frase já começa, o cão de James. Então está apresentando o cachorro no segundo parágrafo. Aí depois, no terceiro parágrafo, nós vemos que começa de novo falando do cachorro. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Aí já fala que a fala da família, porque ó, segundo a família, é a mesma coisa de falar assim, a família disse. Segundo a família de James, a gente pode mudar por uma frase. A família de James falou. Quem é o James? É o menino. A família de James falou, ou igual ele colocou aqui, segundo a família de James,
Seu comportamento mudou após a chegada do animal. Seu comportamento de quem está se referindo aqui? Como que a gente sabe de quem é o comportamento? Se é do Kurt ou se é do James? Porque na sequência vai falar mudou após a chegada do animal. Então, com essa fala aqui, mudou após a chegada do animal, a gente percebe que a família está falando do James. James, o menino, certo? Então, seu comportamento, de quem está falando? De quem é o comportamento que mudou? O comportamento do menino, né? Ele está mais independente, ó, pode ver que não está falando o nome dele, não está dizendo o menino está mais independente, não está, de novo, colocando uma palavra que a gente não sabe se não continuar a leitura. Temos que continuar a leitura para descobrir do que se trata. Ele está mais independente e confiante. Ele desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Quem é esse ele? O James, o menino, porque quem ganhou o cachorro? Quem convive com o cachorro? É o menino. Então, esse ele que se refere ao texto é o menino, certo? E o que nós vamos fazer aqui? Vamos responder umas questões. Eu vou mandar lá no grupo as questões. Depois dessa minha explicação, não precisa eu ler para vocês as questões, tá bom? Eu só vou fazer a gravação dessa parte da atividade, explicando como se lê, como que se encontra as informações dentro do texto, tá bom? Ficou bem claro, ficou legal. Se a gente estivesse na sala de aula, seria mais legal ainda, tá? Mas não, nós estamos em casa, cada um no seu canto, fazendo a lição, tá certo? Ouçam minha explicação. Não vai querer fazer direto sem ouvir o meu vídeo, tá bom? E essa aqui vocês vão fazer no caderno. Precisa copiar o texto pro? Não precisa copiar o texto. Vocês vão colocar lá leitura e interpretação do texto e vai colocar o nome do texto. Qual é o nome do texto? Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Esse é o nome do texto. E aí embaixo já coloca as perguntas. Número 1, copia a pergunta e responde, tá bom? E assim por diante. Não esquecendo de fazer o cabeçalho, colocar seu nome e o seu nome e a data de hoje na parte de cima da folha, de caneta, por favor, de caneta. Não é para fazer de lápis. Se você fizer de lápis, eu vou pedir para fazer de caneta e mandar outra foto, tá bom? Beijo no coração de cada um, amo vocês e boa tarefa.